pouco, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, conversou com alguns jornalistas sobre o julgamento do TSE que está marcado para amanhã. A gente vai acompanhar um trecho do que disse o Bolsonaro agora. Vamos recordar os fatos, né? Em 2017, a chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Obviamente a Dilma já não estava na presidência porque ela foi cassada em 2016. E havia interesse da esquerda em cassar o Temer. E o TSE então julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento houve um intenso debate se novos fatos, novas provas poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Bem, agora temos o fato, né, que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre de Moraes é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Esse é o fato, essa é a verdade, essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para cassar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses 4 votos, além do Gilmar, foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que votou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre de Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento, seguir os precedentes, né? Trecho do que disse Bolsonaro agora há pouco à equipe de jornalismo da Jovem Pan, e a gente vai trazer para repercussão aqui com o nosso time. Pavanatos, quero começar com você buscando entender um pouco essa reação, porque o Bolsonaro se manifesta publicamente um dia antes, né? Ele não estava tendo esse tipo de discurso, sei lá, semana passada, ele estava quieto, em silêncio, ele muda o tom e parte justamente para cima, claramente, do Alexandre de Moraes. Como é que você vê isso? Eu acredito que ele está sentindo que provavelmente ele vai se tornar inelegível. A questão é, se ele se tornar inelegível, o TSE vai estar, na minha opinião,
atentando contra a lei. Porque a lei, ela precisa, e a lei que é restritiva de direitos, ela precisa ser estrita. A interpretação não pode ser genérica, ela não pode ser vaga, a interpretação precisa ser estrita. E quando o Bolsonaro questionou, junto dos embaixadores, o sistema eleitoral, ele estava questionando um sistema eleitoral que envolve todos os concorrentes, não só ele. E a lei prevista no abuso do poder político, ela prevê que o abuso deve ser para beneficiar a si próprio ou a partido político. Ou seja, se não houve benefício nesse abuso para o próprio Bolsonaro ou para o PL, não faz sentido enquadrar ele na lei de abuso de poder político. Então, a lei precisa ser respeitada. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode achar que ele fala demais, mas a lei precisa ser respeitada, porque se a lei não é respeitada no caso do Bolsonaro, ela pode ser respeitada em todos os casos. No caso de qualquer figura pública, de qualquer político. As instituições precisam ser respeitadas pela lei, principalmente quando se trata de um julgamento que envolve a restrição de direitos políticos, que são direitos que devem ser preservados das pessoas. Então aqui o que se discute não é se você é de direita, não é se você é de esquerda, não é se você gosta ou não gosta do Bolsonaro. A discussão é o que é certo e o que deve ser feito. Como as instituições devem se portar diante dos acontecimentos e diante da lei. E eu, como uma pessoa que defendo que a lei seja respeitada, espero que o TSE tome a decisão correta e não torne Bolsonaro inelegível. Porque assim as instituições ganham ainda mais a confiança da população. As pessoas precisam acreditar nas instituições para que as instituições continuem existindo e cumprindo o seu papel, que é um papel importante. Então é importante que o TSE tome a decisão correta, não torne Bolsonaro inelegível, porque o TSE tem que seguir a lei. Agora, Mano, só para entender aqui, o discurso do Bolsonaro que a gente exibiu compara a ação de agora, de amanhã, que vai ser julgada, com a de Dilma e Temer. Dá para fazer essa comparação? Não, são casos diferentes. Eu até discordo da decisão do TSE no caso de Dilma Temer, porque ali basicamente era uma discussão sobre se teria havido durante a eleição um abuso de poder político por parte da chapa Dilma Temer. Na minha opinião, houve claramente, dado que a Operação Lava Jato evidenciou que houve dinheiro roubado de estatais sendo utilizadas na campanha da então candidata Dilma Rousseff. E, na minha visão, isso configuraria abuso de poder. Mas houve aquela discussão de uma tecnicidade sobre qual o grau de inclusão de provas, aquilo que o Bolsonaro falou. De toda forma, como o próprio Bolsonaro diz, a decisão não foi por unanimidade, foi por 4-3. O que isso quer dizer? Que na jurisprudência há posições legítimas dos dois lados de uma decisão como essa. Então, se a composição da corte se altera e há uma posição legítima que já existia antes, no sentido de que nós precisamos ter uma visão mais ampliada sobre o tipo de prova que é aceitável no julgamento, não é esquisito, não podemos nos espantar se com uma nova composição da corte houver um amadurecimento por uma decisão de uma análise mais ampla dos elementos de prova para serem julgados. Agora, o que eu acho curioso é que vamos separar duas coisas. Primeiro, como eu acho que a justiça deveria se portar. Eu concordo com o Pavanato no sentido de que o meu gosto pessoal é por uma justiça que tem interpretações mais restritas à letra da lei. Isso é uma coisa. Mas essa é a única visão legítima sobre como a justiça deve funcionar? Não. E agora vamos para a análise. Como a justiça brasileira tem funcionado nos últimos anos. E isso vale não apenas para a direita, mas para vários processos. A esquerda acusou a Operação Lava Jato por muito tempo, justamente em função disso, de uma interpretação extensiva da lei, que não fica apenas na letra da lei e tenta pegar os elementos de prova para tentar julgar aquilo que é verdadeiro, mas mais do que... medida restritiva de direito tem que ser até a lei. Ele não vai te desculpar. Não, e uma coisa que eu acho engraçada também é que, claro que as autoridades precisam ser limitadas pela lei. Isso é um princípio fundamental. Princípio fundamental que Bolsonaro não respeitou
no exercício da presidência da República. Quando ele reúne diplomatas para achincalhar a legitimidade e a credibilidade das instituições brasileiras, ele vai contra a lei. Muito bem. Turma, eu preciso fazer um rápido break para vocês que estão nos acompanhando no rádio. São 10 horas e 51 minutos, a gente já volta. E para você que está na TV, a gente quer ouvir a opinião de Antônia Fontinelli. Antônia, você acha que o Bolsonaro de alguma forma sentiu que o negócio, o gato subiu pelo telhado? O que eu falei ontem aqui? Que fontes falam que Bolsonaro voltou para o Brasil com um acordo já pronto. Não vou ser preso, mas vou ser inelegível. Reza a lenda. E a gente vai saber isso amanhã, sabe? Ou não, né, Antoninha? Ou não. Não se sabe se vai esticar. Pois é. Agora, o Pavanato, é tão bom a gente ter essa idade ainda, né, de 20 e poucos anos, porque a gente acredita, a gente Pavanato é intenso. É tudo. A gente acredita, a gente é intenso, a gente ainda não gastou todas, né, praticamente as esperanças que a gente tem. Continue assim, meu amor. Quando você tiver com quase 50 anos, como eu estou, você vai passar a não acreditar em nada e nem em ninguém. E todo esse cenário confuso que a gente vive, todo mundo já sabe, né, onde está. O jogo já está todo montadinho, determinado. É óbvio que se amanhã ele não for inelegível, todo mundo sabe quem possivelmente será o próximo presidente da República em 2026. E você acha que o sistema, que é tão bruto, vai permitir isso? Duvido. Você é novinho, né, Pavanato? Pavanato é tudo. Não, mas ele é tipo aquela embreagem nova. Sabe quando você troca a embreagem? Nova, é verdade. Fica bem gostoso de botar o pé, né? De pobre. É interessante. Fica macio. Turma.